Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à aula de ontem, né? Hoje a gente tem que terminar de falar sobre o sistema urinário. Então, nós falamos ontem sobre os rins, os ureteres, né? E pelve renal, né? Rins, pelve renal e ureteres. E hoje a gente vai estar terminando com bexiga urinária e uretra, tá? Uretra masculina e uretra feminina. Tudo bem? Então, quando a gente vê a terminologia, né, a etimologia da palavra bexiga, né, ela vem do latim, que significa vesica, né? Então, tudo que é referente à vesica, né, significa bexiga, né? Então, vesical, vesícula, né, são palavras aí de origem do vesica, né? Então, a vesícula biliar, né, é uma bexiga ali, né, onde a gente coloca a bile, né, armazena a bile, né? Então, sempre fazem essa relação. A gente vai ter uma outra vesícula seminal que a gente vai estar estudando, né? Que é a vesícula que vai estar produz e também armazena ali uma parte do líquido seminal, né? Então, sempre vesica significa armazenar, né? Da bexiga, a função de uma bexiga. Ela é um órgão oco, visceral, né? Então, lembrem-se que, tirando os rins, né, que não são órgãos ocos, que são órgãos paraquimentosos, né? Os outros são órgãos ocos, justamente por estar fazendo essa via urífera, né? Que é a via ali através dos ductos, né? Os ureteres, o armazenamento na bexiga, né? E agora, depois, a saída dessa urina pela pela uretra, né? E a bexiga, a principal função dela é armazenar, né, a urina que está sendo produzida e, posteriormente, né, junto com a uretra, eliminar a urina do organismo, né? Quem elimina realmente é justamente a uretra, tá? Mas ali ela tem que ter algum mecanismo ali, né, de micção para que ocorra essa eliminação. Vai variar de pessoa para pessoa também, né? O volume no homem e na mulher é praticamente igual, né? O que varia o volume de uma bexiga é justamente o tamanho da pessoa, né? Quanto maior a pessoa, maior é o volume que ela vai estar aguentando, né? Isso mais ou menos, né? Mas entre homem e mulher acaba tendo o mesmo tamanho de 500 ml em média. E aqui as partes da bexiga urinária anatômicas, né? Percebam, né, que no estômago a gente viu coisa parecida com isso aqui, na vesícula biliar a gente viu alguma coisa parecida com isso aqui, né? Percebam que os órgãos agora, eles começam a ter mais ou menos a mesma, o útero vai ter também mais ou menos essa terminologia, né? Que é justamente o ápice da bexiga urinária, o fundo da bexiga, o corpo, o colo e a úvula, né? Vale lembrar que o colo da bexiga urinária, né, é justamente aquela região que vem para baixo, né? Sempre o colo é depois do corpo, né? O que o colo significa pescoço. Então é uma parte mais afunilada, vamos dizer, mais em formato de funil, né? Onde afunila ali a região. Então, vamos dar uma olhada na bexiga urinária, né? Ela tem essa forma oca, né? E como vocês podem observar, ela vai ter 4 superfícies, né? Ou 4 faces, né? Ela vai ter uma face superior, que é essa face que a gente observa aqui, né? Uma face inferolateral desse lado, ou uma face lateral desse lado, uma outra face lateral do outro lado, e uma face inferior, né, que seria aqui embaixo. Tá? Então, essa imagem que a gente está observando aqui é a mesma imagem que a gente está observando aqui. E notem que aqui é a região anterior, né, o ápice da bexiga urinária, né, na sua parte anterior, próximo aqui à sínfise púbica, né, e o fundo, né, da bexiga urinária vai estar na região posterior da bexiga urinária. Tá?
Notem o formato dela vazia, né? Quando ela está esvaziada, né? E quando ela estiver cheia, a gente vai perceber que ela vai crescer, né? Ela vai aumentar, né? Por ser um músculo, né? Então ele acaba se expandindo. E notem, né? Na bexiga urinária os dois ureteres, né? Entrando. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre eles, né? E vou retomar hoje, mas os ureteres entrando aqui na face inferolateral da bexiga urinária. Nessa imagem aqui do lado esquerdo, né, a gente tem uma hemipelve direita feminina, né, da mulher. Observem aqui o canal anal, o reto, o colo transverso, o colo sigmoide está aqui, né? Notem aqui o útero, né? Aqui a vagina, e aqui a gente consegue observar a bexiga urinária, né? Com a uretra, tá? Com a uretra feminina. Tá? E aqui a gente consegue ver que a gente vai ter aula sobre o sistema genital, os ovários, né? Aqui estão as fímbrias, né? Da tuba uterina, e aqui a tuba uterina. Aqui a gente consegue observar a artéria e a veia epigástrica inferior, e essa outra estrutura um pouco maior aqui, né, é justamente o ureter, tá? Que vai passar por aqui para entrar na bexiga. Na verdade está aqui, desculpa, o ureter entrando por aqui, ó. O ureter entrando por aqui, passando aqui para depois desembocar na bexiga urinária. Notem o formato dela esvaziada, né? Percebam, né, que ela vai ter essas pregas, né? Ela é um tecido muscular, como vocês conseguem observar, e a parte interna, uma mucosa, né? E essa mucosa com pregas, né? Então ela vai ser preguiada. E observem que na parte anterior, aqui é o ápice da bexiga, né? Aqui é o fundo da bexiga, e toda essa porção aqui seria justamente o corpo da bexiga, né? E observem que do ápice da bexiga vai estar saindo um ligamento, né? Que é um resquício embriológico, que é o ligamento umbilical mediano, tá? O ligamento umbilical mediano, que está aqui e que também está aqui nessa região, que o ligamento umbilical mediano, a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas já de antemão, ele é um resquício embriológico também, né? Da artéria e das veias umbilicais, tá? A gente vai ter também o ligamento umbilical medial, né? São dois, ou laterais, né? Alguns autores chamam de medial e outros de lateral, mas é o mesmo, né? Então, o mediano que está passando bem ao centro, e depois a gente vai ter os laterais. Mas o importante para a gente saber, por enquanto, é esse ligamento aqui, que é justamente o ligamento umbilical mediano resquício embriológico. Aqui a gente consegue observar novamente, né, o posicionamento na masculina, né, no homem, né, a bexiga urinária. Percebam, né, que, claro, que no homem a gente não vai ter o útero, né, mas a gente vai ver embaixo da parte da bexiga urinária a próstata. Tá? Então, as relações anatômicas mudam, né, entre o homem e a mulher, né? E aqui por trás está o reto, né? O reto e o canal anal. Bom, vejam a diferença também, né, da bexiga urinária vazia e da bexiga urinária cheia, tá? Então, percebam que aqui, ó, aqui a gente tem o peritônio que está aqui, ó, inclusive fazendo essa escavação, né, entre o reto e a bexiga urinária, né, a escavação retovesical ou vésico-retal, né, mas o pessoal chama mais de retovesical, essa escavação aqui, né. Percebam que na bexiga vazia ela é um pouco mais aprofundada, né? E na bexiga vazia e na bexiga cheia ela se aprofunda um pouco mais, tá vendo? Acaba sendo maior aqui em virtude dela aumentar de tamanho, né? Observem também que em virtude da urina tá localizada, em virtude da urina tá dentro da bexiga urinária, na hora que se faz esse exame aqui, que se chama cistotomia suprapúbica, né? A gente acaba observando a bexiga urinária quando cheia na cor opaca, né? Se ela tivesse vazia, ela estaria nessa coloração aqui um pouco mais enegrecida, né? Então,
ela fica mais esbranquiçada, mais de uma coloração opaca, né? E claro que vai ter a mudança aqui, por exemplo, com a sínfise pública, né? Como vocês podem observar, né? Então aqui a gente observa muito uma relação muito maior, né? Com essa parede anterior do abdômen, né? E aqui é justamente a cistotomia, né? Aqui é só um exame de imagem, eu falei errado, tá? Aqui é só uma ressonância, eu acho, uma tomografia, né? E a gente observando ela opaca, e aqui sim, né, é a retirada, né? Do líquido, né, da urina, que foi produzido, né, através da citostomia suprapúbica, né? Aqui está o pubis, né? E fazendo a inserção aqui, superiormente aqui, para saber os componentes, né? Depois vai para o laboratório para saber quais são os componentes do metabólitos aí da urina, né? O que a gente está, por algum motivo, eliminando a mais do que deveria. Então, de forma geral, é isso que a gente tem na nossa urina. Como eu já falei para vocês, né? Internamente, a urina ela vai possuir uma região triangular, que é conhecida como trígono da bexiga, e vai ser formada pelos ósteos do ureter, direito e esquerdo, o ósteo interno da uretra e uma prega, né, que é conhecida como prega interuretérica. E essa prega vai marcar uma fossa que está atrás dela, posterior a ela, que se chama fossa retrouretérica. Então vamos dar uma olhada aqui na imagem, né, da bexiga urinária aberta internamente. A gente percebe a mucosa internamente toda preguiada, como vocês podem observar, né? Esse músculo aqui, ó, que a gente observa, essa musculatura lisa que compõe a bexiga urinária, é conhecido como músculo detrusor da bexiga urinária, músculo detrusor da bexiga urinária. Saindo aqui do ápice da bexiga urinária, a gente vai ter o ligamento umbilical mediano, que é resquício, né, da artéria e da veia umbilical. Aqui a gente consegue ver o corpo dela como um todo, né, o corpo da bexiga urinária, o fundo da bexiga urinária que está nessa região aqui, e aqui a gente consegue ver ela fazendo essa parte, esse estreitamento, esse afunilamento que a gente observa aqui, que é justamente o colo da bexiga urinária. Quando a gente observa a entrada desses dois ósseos, essas duas aberturas, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, né? A gente está olhando a anterior, então é o inverso, né? Aqui é do lado direito e aqui é do lado esquerdo. Aqui são os ósseos dos uretéricos, né? Então, ósseo do ureter esquerdo e ósseo do ureter direito, né? E aqui a gente vai observar o tal do trígono, né? Então, essa abertura que a gente observa aqui, né? Aqui já é a próstata, né? Então, daqui para baixo, ó, da onde eu estou passando esse traço imaginário para baixo, começa a uretra, tá? Então, a uretra daqui para baixo. Então, esse trígono aqui, ó, é justamente o trígono da bexiga urinária, tá? E essa abertura que a gente tem aqui, né, é o ósseo interno da bexiga urinária. O ósseo interno da uretra, desculpa, o ósseo interno da uretra. Claro, né, que como vocês podem observar, aqui está aberto, né? Então, a próstata aqui abriu, fez um corte e abriu ela assim, né? Mas na verdade ela está fechada, né? E na hora que a gente fecha aqui, vocês conseguem imaginar um tubo passando aqui, tá? Então, e aqui isso aqui, claro que fica menor, né? Então fica o formato de um tubo mesmo, né? Que seria o ósseo interno da uretra. Então, Mariane, para fazer ultrassom abdominal é necessário estar com a bexiga cheia? Olha, eu não sei te dizer ao certo essa resposta, né? Por que precisa estar com a bexiga urinária cheia? Eu acredito que seja para facilitar as ondas ultrassônicas, tá? Porque o ultrassom, ele precisa, para ele conseguir, as ondas, para ela conseguir se propagar, né? Ela precisa de algum meio, né? Se não tiver um meio aquoso, ela não se propaga,
né? Então, eu acredito que tenha que estar com a bexiga cheia justamente para ajudar a propagação do ultrassom, né? Da onda para dentro da cavidade abdominal, tá? Mas eu não tenho tanta certeza, tá bom? Então, aqui a gente consegue observar, né, a prega entre os dois ósseos do ureter, a prega interuretérica. Percebam que a gente não pode confundir ureter com uretra, né? Então, ureter e uretra, tá? Pensem sempre nisso. Então, aqui está o ósseo do ureter e aqui a prega interuretérica, tá? Entre os ureteres. E aqui está o ósseo interno da uretra. E percebam que atrás da prega a gente vai ter uma escavação, ó, né? Que é justamente essa escavação que está falando aqui, que é a escavação retrouretérica, né? Essa escavação retrouretérica, ela é meio complicadinha, né? Porque em pacientes, né? Principalmente pessoas acamadas, né, que estão muito tempo de acamada, ou pessoas que fazem cirurgia, tomam anestesia geral, né, normalmente só dá alta para essa pessoa após ela ter ido ao banheiro, ter urinado, né, enquanto não tem, ela não urina, acaba segurando, né, e se a pessoa não urina, acaba tendo que passar uma sonda, né, para que ela urine, tá? Então isso aí é meio de protocolo de pós-cirúrgico, né? E em pessoas acamadas também acaba diminuindo, né, o funcionamento, né, da bexiga urinária, ela acaba ingerindo menos água, né, e consequentemente indo menos ao banheiro e diminuindo, né, o músculo, né, então ela acaba perdendo um pouco da sua contratibilidade e pode ter um acúmulo de urina nessa escavação retrouretérica aqui atrás, tá? Causando muitas vezes dor e até podendo ter infecção. Tá? Então, isso é mais com o pessoal da enfermagem, né? Mas quando se passa sonda, né? Eles não podem esquecer de passar sonda nessa região posterior aqui, né? Bem próximo ao fundo da bexiga urinária, que é bem na escavação retrouretérica. Bom, então aqui, como eu já falei para vocês, está o trígono, né? E essa região avantajada aqui é justamente a úvula, né? A úvula da bexiga urinária, tá? Então, são essas estruturas aí principais que vocês têm que ver relacionado à bexiga urinária. Bom, é a parte mais suscetível à ruptura em traumas fechados, é o ápice da bexiga, pois não tem a proteção osteomuscular da pelve, né? Então, essa região superior do ápice, né, a gente vai olhar mais para frente, ela não tem essa proteção anterior da pelve, tá? Então, ela fica mais exposta, podendo lesionar ali em traumas. E como eu já disse para vocês, né, a relação da bexiga urinária vai ser diferente entre os gêneros, né? Então, observem aqui, ó, a sínfise púbica, né? Aqui também a sínfise púbica é na mulher, tá? Aqui a gente está vendo a hemipelve, né, esquerda, e aqui também a hemipelve esquerda, com a diferença que aqui os órgãos, né, as vísceras estão fechadas, né, e aqui as vísceras estão abertas, tá? Então a gente fez um corte aqui, né, sagital, e está observando elas abertas. Então, notem que a sínfise púbica não acaba protegendo essa região superior, que é justamente no ápice, tá, da bexiga urinária. E a relação que a gente tem na mulher da bexiga urinária, né, em virtude do útero e da vagina, né, então acaba tendo uma escavação aqui, né, que é conhecida como escavação vésico-uterina ou útero-vesical, né? Cada um fala de uma forma, né? Eu prefiro chamar de vésico-uterina, que é essa escavação que a gente vai encontrar aqui, ó, que é justamente esse espaço que tem nessa região, que é um espaço importante para cirurgias, tá? Escavação vésico-uterina. Vocês podem perceber que isso aqui é o peritônio, né? Então, aqui fazendo a volta, tá vendo? O peritônio visceral fazendo a volta, passando sobre, né,
o útero vindo para trás aqui, fazendo uma outra escavação aqui e passando pelo sigmoide, né, e reto aqui. Então, observem que nessa região aqui, justamente, né, a escavação vésico-uterina, e aqui a gente vai ter uma outra escavação, que vai ser conhecida como escavação reto-uterina, tá? Escavação reto-uterina, entre o reto e o útero. Então, a mulher acaba tendo duas dessas escavações e quando ela está grávida, a mulher está grávida, vocês já devem ter escutado falar isso várias vezes, né? Que a mulher acaba tendo mais vontade de ir ao banheiro, né? Justamente porque o útero aumenta de tamanho, né? O feto ele está aqui dentro, né? E aí isso aí acaba comprimindo a bexiga urinária, né? E aí, claro que aqueles 500 ml diminui, né? O volume dela diminui e aí ela acaba tendo mais vontade de urinar, né? E percebam também que a uretra feminina ela é bem menor do que a uretra masculina. Tá? A uretra feminina tem em média 4 centímetros, né? E a do homem vai ter aí até 25, né, a 30 centímetros de comprimento. Então, percebam então a relação, né? Ela vai ter a relação posterior com a vagina também, né? Que o homem vai ter essa relação diretamente com a próstata e com o reto. Aqui é fechado, a gente consegue ver melhor aqui, né? Justamente o peritônio, né? Então a gente pode falar que a bexiga urinária ela é retroperitoneal, tá? Então ela está na pelve, né? Ó, dentro da pelve, como vocês podem observar, né? Mas só que ela está abaixo do peritônio. Então ela é uma estrutura retroperitoneal. Aqui a gente está observando uma imagem de superior para inferior dentro da pelve, né? Então percebam aqui, ó, a gente observando a artéria ilíaca externa está aqui, a interna deve estar entrando por aqui, né? Aqui a gente vê o reto, né, o útero e aqui a bexiga urinária, né? Então, a relação das três aqui seria aquela escavação que eu falei para vocês, né? A escavação reto-uterina e aqui entre a bexiga urinária e o útero, se a gente trouxesse esse útero para trás, a gente encontraria aqui uma outra escavação, que é justamente a escavação útero-vesical ou vésico-uterina. E entrando aqui, como vocês podem observar, né, essa estrutura que está entrando aqui, tanto de um lado quanto do outro, é justamente os ureteres, né, o ureter do lado direito e o ureter do lado esquerdo. Já no homem, né, a relação é diferente, né, é distinta, né? Então percebam aqui novamente, né, ó, o reto, né, e aqui a gente está observando o peritônio formando essa escavação aqui posterior, que é a escavação reto-vesical, né? E aí ele contornando superiormente aqui a bexiga urinária e terminando aqui, ó, anteriormente aqui, justamente na parede anterior da pelve, né? Então, seria aqui nessa regiãozinha, aqui na região anterior da pelve. Então, essa escavação aqui entre a bexiga urinária e o reto é justamente a escavação reto-vesical. A bexiga urinária vai ter uma relação no homem, né, bem próxima, né, vai estar posterior, praticamente grudada nela, né, a glândula seminal, né, que é a vesícula seminal, a glândula seminal, e inferiormente a bexiga urinária, a gente observa a próstata, né? Então aqui a gente observa a próstata numa hemipelve, né? Aqui é anterior e aqui é posterior, né? Que está sem física pública. Então aqui a gente consegue observar, aqui está do lado direito, do lado esquerdo, né? Aqui está do lado direito, estão opostos, né? E aqui a gente consegue observar a bexiga urinária, o ureter entrando aqui, ó, o ureter entrando nessa porção aqui, aqui em cima o ducto deferente, que a gente vai falar dele também, e aqui a glândula seminal, né? E aqui embaixo estaria a próstata. Então a gente tem toda essa relação com a bexiga urinária. O ósteo interno da uretra está aqui, né? O ósteo interno da uretra está aqui. Aqui a gente consegue observar o ósteo do ureter e justamente passando por aqui a gente vai ter
a uretra masculina, tá? A uretra masculina, e essa uretra masculina, como eu falei para vocês, muito maior, né? 25 a 30 centímetros, enquanto que a uretra feminina tem aproximadamente 4 centímetros. Essa é a principal razão, né, que as mulheres possuem muito mais infecções urinárias do que o homem, né? O homem, ele tem o seu órgão de cópula, né, o pênis, que a uretra acaba passando dentro do pênis, né, é muito mais externo, né? Então, para um micro-organismo entrar, para uma bactéria, né, ou até mesmo um vírus, né, mas uma bactéria entrar, ele precisa percorrer um caminho muito maior, tá? Ao passo que na mulher, em 4 centímetros também. E claro que a forma como o homem urina, normalmente o homem urina de pé, né, e a mulher urina sentada, faz com que também a relação dela com o meio seja diferente, né, possibilitando assim dessa forma com que o homem também tenha menos infecções do que a mulher. Outro motivo, né, das infecções urinárias serem maior em mulher do que em homem, né, é justamente nessa região inferior aqui, ó, esses músculos aqui, ó, que a gente chama do diafragma da pelve, né? Na mulher acaba ficando um pouco mais flácido do que com o homem com o passar da idade, tá? E isso faz então com que toda a uretra, né, desça um pouco mais, então acaba ficando um pouco mais exposta também. Tudo bem? Claro que não vai sair do corpo, né? Mas ela fica mais exposta no sentido de tamanho, mais próximo aos orifícios de entrada aí, que nesse caso aí seria o ósseo externo da uretra. Então, no homem aqui, a uretra, né? Ele vai ser dividido em 4 porções, como vocês podem observar. A primeira porção, né, da uretra é justamente a parte intramural, que é essa primeira porção. Mural, que vem de bexiga urinária, né? Então a porção intramural de bexiga urinária. Depois vem a segunda porção, que vai estar relacionado com a próstata, que é a porção prostática. A terceira, que vai estar relacionada com esse músculo que a gente tem aqui, que vai ser a porção muscular, né? E a quarta porção, que vai estar dentro do pênis, já, né? Que vai ser do corpo esponjoso do pênis, que vai ser a porção esponjosa, né? Então, no homem, ele acaba tendo quatro partes, né? E na mulher, não, apenas uma parte, que é a porção, que é a uretra, com aqueles 4 centímetros. Bom, mas como nem tudo são flores, né, também para os homens, né, um dos maiores causas de câncer no homem é justamente o câncer de próstata, né? E aí faz com que essa uretra diminua de calibre, o lúmen dela, né? O conduto dela diminui de calibre e isso faz com que o homem tenha mais dificuldade para urinar quando ele tem um câncer de próstata, né? E aí vocês já devem ter escutado várias vezes que o homem tem que ir várias vezes ao banheiro porque acaba diminuindo o fluxo, né? O jato acaba diminuindo e aí ele acorda diversas vezes para ir no banheiro. O normal também no homem, a partir de 45 anos, mais ou menos, é já ter uma hipertrofia, né, da próstata. Isso não quer dizer que ele esteja doente, né? Isso é comum, né? E essa hipertrofia, né, acaba, né, é uma hiperplasia, na verdade, né, que é o aumento do volume, né? Acaba fazendo com que a uretra nessa região também diminua de calibre, né? Então, essa hiperplasia ela pode ser por 2 motivos, né? Pode ser um motivo patológico, que é no caso do câncer, ou um motivo fisiológico, né? Em virtude do envelhecimento, e nos 2 casos acaba dando comprometimento aqui na parte prostática da uretra e uma maior dificuldade para o homem urinar, ele acaba sentindo queimação, dor, né? E tendo que ir no banheiro várias vezes. O suprimento arterial da bexiga, né, é dada pelas artérias vesicais, né, artéria vesical superior e artéria vesical inferior, né,
E essas artérias vesicais superior e inferior, elas são ramos, né, da artéria ilíaca interna, tá? Então, a artéria ilíaca interna acaba dando alguns ramos, né? Então, a gente consegue observar aqui, ó, a artéria vesical inferior está por aqui e a artéria vesical superior, né, ela está aqui por cima. Ela vem aqui por cima. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, não, aqui ele cortou a artéria vesical superior, mas a artéria vesical superior vem aqui por cima. E além disso, né, vai ter ramos, por exemplo, da artéria obturatória, né, que também está aqui, a artéria glútea superior e inferior, né, a glútea inferior que é essa daqui, né, também, isso aqui, né, a artéria glútea inferior também dando ramos. Vascularização para a bexiga urinária. Né? Então aqui a gente consegue observar uma imagem, né, no plano frontal, né, a gente observa aqui a bexiga urinária, tudo bem? Ela fica oca. Dando continuidade, né, eu já falei um pouquinho já sobre a uretra, né, mas só para a gente falar mais, assim, esclarecer um pouco mais sobre esse órgão, né? Ele é um tubo cilíndrico miomembranáceo. Percebam que toda hora a gente fala isso, né? Dificilmente o músculo ele não vai ser só membranáceo, só muscular, né? Acaba sendo os dois. Então, músculo miomembranáceo, essa musculatura é lisa, né? A da uretra, a da bexiga urinária também é lisa, né? Esqueci de falar. Então, aquele músculo detrusor da bexiga, né? É musculatura lisa. Tá? E a inervação da bexiga urinária é dada por sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? Que vai estar atuando também no processo de micção, tá? Que vocês vão estar vendo na fisiologia como ocorre a micção, né? Mas vai estar atuando através desses nervos aí, simpático e parasimpático. A uretra está localizada no plano sagital mediano, né? Portanto, ela é mediano, e vai estar estabelecendo uma comunicação entre a bexiga urinária e o meio externo, né? E essa comunicação é dada pelo aquele ósteo externo da uretra, né? Então, percebam que a gente vai ter ósteo interno da uretra, ósteo externo da uretra e o ósteo do ureter direito e ósteo do ureter esquerdo, né? Então, são coisas distintas. A uretra feminina, né, é um órgão exclusivamente urinário, né, ao passo que a uretra masculina, né, ela faz parte do sistema urinário quanto do sistema genital. Então, essa aqui já é uma grande diferença, né? E a segunda grande diferença que tem é o tamanho. Como eu falei para vocês, a uretra feminina é entre 4 centímetros aproximadamente, e no homem entre 25 a 30 centímetros. Então, falando um pouquinho sobre a uretra feminina, né, com 4 centímetros, vai estar se estendendo desde o ósteo interno até o ósteo externo da uretra, né, e percebam que ela tem meio centímetro de diâmetro. Né, então, ela é bem pequenininha, vai estar localizada entre os lábios menores, anteriormente à vagina, e inferior e posterior inferior, né, podemos dizer assim, à glande do clitóris. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa relação. Uretra feminina, percebam, né, que essa musculatura aqui foi aquela musculatura que eu falei para vocês, né, que acaba cedendo, e aí a mulher, né, parte dessa também, né, acaba cedendo e a bexiga urinária aqui meio que cai, assim, né, e na hora que ela cai, né, em relação à pelve, esse tamanho, isso aqui também diminui, né? Diminui, que eu quero dizer, vai mais para baixo, né? E aí tem mais facilidade, né? Para a entrada das bactérias que já estão aqui. Então, o ósteo externo da uretra, ósteo interno da uretra, né? E aí aqui a gente observa duas musculaturas, né? Então, a gente vai ter o músculo esfíncter interno da uretra, que está aqui, e aqui por fora a gente vai ter o músculo esfíncter externo da uretra, tá?
É importante lembrar que essa musculatura chamada de esfíncter interno da uretra é de músculo liso, né, de contração involuntária. Já o músculo esfíncter externo da uretra, né, que ele está localizado mais externamente aqui, ele é de contração voluntária, é musculatura estriada esquelética. Tá? Então, isso é importante porque vocês devem se lembrar, né, ou já devem ter passado por essa situação, né, em que você está morrendo de vontade de fazer xixi, né, que você fala, nossa, não aguento mais, né? Ou seja, você está se segurando conscientemente, né? Ou seja, quem é que está segurando para você? Justamente o músculo esfíncter externo da uretra, né? E o mesmo ocorre aqui no músculo esfíncter interno da uretra, que ele já passou, né? Como ele é de contração involuntária, né? Então ele já acabou, a urina já acabou passando por ele, né? Ele já liberou, o sistema nervoso autônomo já trabalhou e a micção, né? O processo de micção já passou por ele. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas o mesmo ocorre lá no reto, né? A gente vai ter o músculo esfíncter interno do ânus e o músculo esfíncter externo do ânus, que é a mesma coisa, né? O interno de contração involuntária e o músculo esfíncter externo do ânus de contração voluntária, né? Então é a mesma função de esfíncter, né? De valvular, de fechar a válvula, impedindo dessa forma, né, a defecação ou a micção. Então, aqui está a uretra feminina, né? A gente observa ela com 4 centímetros, né? Então, aqui a gente tem o clitóris, né? Anteriormente, a vagina no meio, né? Ela é uma posição média e posteriormente o ânus, tá? Então, essas são as 4 relações que a gente vai ter. Então, ela vai estar localizada aqui entre os lábios maiores, lá que a gente vai ver no sistema genital, né? Inferior, né? Posto-inferior a glande do clitóris, né? Que seria o clitóris, né? Anteriormente a vagina e também anteriormente aqui ao ânus. Então, olhando numa imagem inferior, numa pelve inferior, né? Então aqui a gente consegue observar, por exemplo, né, o pubis, ó, tá aqui nessa região, o pubis está aqui, né? Aqui está aquele ramo do pubis. Aqui a gente consegue observar o isquio está aqui, né? O isquio está aqui, aqui está o sacro, ó. Aqui está o sacro, o acetábulo está aqui, né? O acetábulo está aqui, né? A gente consegue fazer um triângulo, passar uma linha imaginária aqui, ó, entre os túberes isquiáticos, né, de um lado e o túbero isquiático do outro. A gente faz um trígono aqui, ó, conhecido como trígono urogenital, certo? E aqui a gente consegue fazer um outro triângulo, né, conhecido como trígono anal, tá? E aí, claro que a gente vai ter toda essa musculatura, que é conhecida como períneo, né? E também o diafragma da pelve, né? Que são coisas distintas, né? Que vai estar fazendo esse assoalho da pelve, né? Então, aqui é bem o assoalho da pelve. A gente observa aqui o ânus, né? Aqui a gente observa a vagina e aqui a gente observa o ósseo externo da uretra, tá? Então, percebam que é bem mediano e a relação entre eles. Quando a gente coloca a imagem, né, com anatomia de superfície, observamos, né, o lábio maior, o lábio maior do lado esquerdo, o lábio maior do lado direito aqui, né, os lábios menores, desculpa, né, aqui estão os lábios maiores, né, os lábios menores, a vagina, o ósseo externo da uretra e aqui anteriormente a gente observa o clitóris, né, e aqui posteriormente o ânus, tá? Então a gente passa o trígono aqui nessa regiãozinha aqui fazendo o trígono anal e aqui na frente o trígono vegetal, o trígono urogenital. E aqui a gente vê mais uma vez o ósseo externo da uretra e ele acaba ficando dentro, né, dos lábios menores, justamente para proteção, né, para que ele não fique aberto, né, impedindo dessa forma a entrada de material biológico. A uretra masculina, né, possui 20 centímetros, né, em média, né,
varia, tá? Varia bastante, né? Tem livros que falam até 30 centímetros, 25, 15 centímetros, né? Mas aí, aqui no nosso slide aqui está 20 centímetros. Como eu falei para vocês, né, ela vai ser dividida em 4 porções: intramural, prostática, essa parte membranácea, também alguns autores chamam de parte muscular, né? E a parte esponjosa. Então, aqui a gente consegue observar uma imagem de perfil novamente, né? Então, ela se inicia aqui novamente, né, do ósseo interno da uretra. Primeira parte, a intramural, parte prostática, a parte membranácea, né, a parte muscular, a parte membranácea, e a maior parte, né, que vai ser justamente a parte esponjosa, né? E aí ela vai se dilatar, como vocês podem observar, e depois ela vai terminar ali como o ósseo externo da uretra, né? Então, lembrem-se que o ureter é entre os rins e a bexiga urinária, né? E a uretra é entre a bexiga urinária e o meio externo. Mais uma vez aqui, a gente consegue observar a uretra, né? Então aqui é como se tivesse feito um corte frontal e ter aberto a uretra. Percebam, né, que ela está passando aqui, ó, pela parte intramural, né? Parte intramural, a parte prostática, né? Aqui também a parte prostática, parte membranácea e aqui a parte esponjosa da uretra com a dilatação para o ósseo externo da uretra. E aqui a parte esponjosa também da uretra se dilatando aqui até o ósseo externo da uretra. Percebam que na uretra, na parte prostática dela, né, existe essa saliência, né, que é conhecido como colículo, né, que são o trículo prostático, né, que é essa saliência, o trículo prostático, e ao redor dele, né, a gente vai ter os colículos, que são esses outros furinhos, né, que são os colículos seminais, né? Então, o trículo prostático bem no centro e os colículos seminais aqui ao redor, tá? O que significa isso, né? O que é isso, né? É justamente a abertura, né, da próstata dentro da uretra e também da glândula seminal dentro da uretra, tá? Por quê? Porque a uretra também faz parte do sistema genital. Então, o sêmen, né, que vai ser produzido na próstata e na glândula seminal, né, junto com os espermatozoides que estão vindo lá desde o testículo, que a gente vai falar isso na próxima aula, né, acaba chegando aqui nessa região, né, na parte prostática da uretra, né, e dessa forma a gente tem toda ela fazendo parte tanto do sistema genital quanto do sistema urinário. Então tem uma diferença bem grande, né, como vocês podem observar, entre o homem e a mulher. E claro, né, que em virtude, né, do pH da urina ser diferente do pH do sêmen, né? O sêmen é a próstata mais o líquido seminal, né? Essa uretra ela tem que ser limpa antes da ejaculação, né? Então, quando o homem vai ejacular, né, ele libera antes um líquido, né, que é produzido pela glândula seminal, né, que é o líquido seminal, né, que também tem outras funções, mas produz esse líquido, né, junto com essa glândula aqui, que é a glândula bulbo-uretral, né, para produzir esse líquido justamente para limpar a uretra, né, e isso faz com que o pH se equivale, né, vai fazer um pH equivalente ali, e aí não mata, né, os espermatozoides que vão ser ejaculados. Então, a parte intramural da uretra vai corresponder à parte pré-prostática, né? E claro que vai ser a parte contida ali no colo da bexiga urinária, né? Então, vai ser essa porçãozinha final aqui, né? Que vai estar lá no colo da bexiga urinária. Depois a parte prostática, né? Medindo aproximadamente 3 centímetros, né? E vai estar atravessando a próstata, né? E parte proximal e distal, né? Não tem problema, né?
só saber que é a parte prostática. E como eu falei para vocês, né, ele vai estar apresentando, né, essa parte chamada de crista uretral, né, com 1,5 centímetro, né, e 3 milímetros de altura, que vai continuar superiormente como a úvula da bexiga urinária e continua assim inferiormente como o colículo seminal, né? E o colículo seminal vai apresentar, né, o trículo prostático, os ductos ejaculatórios e o seio prostático, né? Então, quando a gente observa isso, é justamente isso aqui, né? Então, essa região superior aqui é a úvula, né, que o pessoal chama de crista também, crista uretral. Aí a gente vai ter o colículo seminal, no meio o trículo prostático, né, como vocês podem observar. Aqui também tem os ductos prostáticos, né? E aqui também ductos prostáticos, né? Então, é isso aqui que a gente está observando aqui. Lá nas peças anatômicas, né, a gente consegue ver bem o colículo, né? Essa parte que está mais avantajada, né? O colículo a gente vê bem. A crista uretral a gente consegue ver razoavelmente bem também. E a gente consegue ver os furinhos, né? O trículo prostático, por exemplo, né? O colículo seminal. A gente vê bem o trículo prostático, a gente consegue ver também, de certa forma, né? Já esses ductos menores, né? Os ductos prostáticos aqui, né? Os ósseos dos ductos prostáticos, né? A gente é mais raramente, né? Mais difícil da gente conseguir visualizar. No homem, né, a gente consegue observar aqui, ó, bem na parte superior, né, bem nessa parte superior aqui, o esfíncter interno ó lá, da uretra, né, que vai ser de musculatura lisa. E após a próstata, né, o esfíncter externo da uretra, ó lá, de musculatura esquelética. Tá? Então, a gente consegue ver bem essa musculatura no homem. Essas musculaturas, né? A terceira parte, a parte membranácea, né, 1 centímetro de comprimento, pouco dilatável, né, e é a região que ocorre mais fratura, né, quando tem uma fratura de pelve correspondendo a 15%. Então, aqui a gente consegue ter nessa imagem, né, a parte prostática da uretra, a parte membranácea da uretra e aqui a parte esponjosa da uretra, tá? Essa parte que compõe o pênis aqui, lateralmente aqui, são os corpos cavernosos, né? O pênis vai ter um corpo esponjoso, que é por onde está passando a uretra, né? Por isso que ela chama parte esponjosa, e vão ter 2 corpos cavernosos, né? Um de cada lado, né? Que é justamente os corpos cavernosos que entram sangue, né, quando o pênis vai ficar ereto. Tá? Então, por isso dessa denominação. E aí é o sangue que faz com que também o pênis fique ereto. Mais uma vez aqui, né, então, parte intramural, medindo aproximadamente 3 centímetros, parte esponjosa 5 centímetros, parte membranácea 1 centímetro, e a última parte, né, a parte esponjosa, medindo aproximadamente aí 15 centímetros de tamanho. Como eu já disse, né, tá localizada dentro do corpo esponjoso do pênis, né, e ela tem aquela dilatação na sua parte final, que é conhecido como fossa navicular da uretra. Tá? Então, a dilatação que a gente encontra aqui nessa região, né, aqui também a gente está observando, né, é a fossa navicular da uretra, e posteriormente essa dilatação, a gente vai ter o ósseo, né, que é justamente a abertura, né, que é o ósseo externo da uretra. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente observa toda a uretra, né? Lembrando que aqui é a crista, né? A crista uretral, né? E aqui a gente vai ter o colículo seminal com o trículo prostático, né? E os ductos prostáticos também nessa região. Quando a gente faz um corte,
Olha, Bigerson, o Bigerson fez uma pergunta aqui relacionada ao pênis, né? O que fazer com o pênis quando não consegue ficar com ele ereto, né? Na verdade, Bigerson, o, o, o pênis, ele, como eu já disse, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente em sistema genital masculino, mas o pênis ele fica ereto em virtude, né, do aumento da quantidade de sangue nele, tá? Então ele acaba ficando ereto, e claro que vai ter todo o fator também do sistema nervoso, né, que vai estar atuando, né, simpático e parasimpático, tá? E muitas vezes, né, a falta de ereção no pênis, né, pode ser trabalhado através do, por exemplo, como colocação de prótese peniana, tá? Pessoas que têm cirurgia, que fazem cirurgia de próstata, né, retira o tumor de próstata, às vezes o nervo que passa ali próximo acaba sendo lesionado e a pessoa acaba perdendo a inervação, né, e aí não vai conseguir ficar com o pênis ereto, e uma das formas, né, que faz com que ele fique ereto novamente, né, é através da colocação de prótese, tá? É bem comum em pessoas que fazem cirurgia de próstata perder, né, a ereção peniana. Não sei se eu te respondi, mas é por esse caminho. Aqui a gente consegue observar, né, nesse corte transversal aqui, né, a gente consegue observar essa regiãozinha aqui, que é justamente a fossa navicular da uretra, né? Então percebam aqui, né, a fossa navicular da uretra. Aqui está o corpo esponjoso, né? E aqui ao lado aqui a gente observa os dois corpos cavernosos, tá? Então dessa forma que a uretra ela fica dentro do pênis. E dessa forma aqui a gente termina a nossa aula de sistema urinário. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto?